Minha história é a seguinte, eu comecei a namorar com 14 anos, virgem, e meu namorado sempre teve um fogo para começarmos a ter relações. Com pouco tempo de namoro, rolou. No começo eu achava o máximo, sempre queria, mas no decorrer do namoro fui ficando enjoada e querendo menos. Nós fazíamos o básico e de vez em quando fazíamos umas coisinhas a mais. Não era ruim, mas depois de adulta descobri que existia muito além daquilo. O tempo foi passando e continuamos juntos, o nosso relacionamento sempre foi bom, tínhamos problemas, mas nada fora do normal. Nosso relacionamento sempre foi muito forte, porém eu comecei a sentir vontade de me relacionar com outras pessoas e a achar que não estava satisfeita sexualmente, só que ficava na vontade e não tinha coragem de fazer nada, apenas imaginar. Comecei a trabalhar em uma empresa e lá a maioria dos funcionários eram homens. Na época eu já era noiva e todos sabiam do meu compromisso e me respeitavam muito. Desde o primeiro dia eu senti uma forte atração sexual por 2 rapazes. Um que trabalhava comigo no escritório, eu era jovem aprendiz e ele era meu mentor, eu tinha 19 anos, e o outro era de outro setor. Esse do meu escritório foi mais recíproco no início. No primeiro dia já fui logo pegando na minha coxa, chegava muito perto de mim. Sempre que podia ficava com mais olhadas. Todo mundo notava essa tensão entre nós e até brincavam, mas eu sempre cortava e falava do meu noivo. No dia do meu aniversário ele aproveitou para me dar um cheiro no cabelo e um abraço. Me elogiou na frente de todo mundo falando que eu era muito cheirosa. Aquilo me deixou super animada. Comecei a levar o perfume para a empresa e passava sempre que ia entrar na sala. Porém ele era assim lá dentro. Pelo fato de ser casado, no WhatsApp não nos falávamos, só falávamos coisas do trabalho, e por causa disso nunca passou apenas de flertes. Então o outro rapaz, apesar de ter tido um pouco contato com ele, por ser de outro setor, me adicionou no Facebook e curtia tudo que eu postava. Mas lá na empresa não demonstrava nenhum interesse, mal nos falávamos. Quando eu precisava ir no setor dele, eu ficava trêmula e nervosa, até me atrapalhava. Ele era aquele homem forte, com barba, com cara de dominador, sabe? Tudo que eu queria pra mim na hora H, já que eu me achava bobinha só de ter ficado com uma pessoa a vida toda. O tempo foi passando e só ficávamos nisso. Ele curtia minhas coisas e na empresa nada, e o outro era o contrário. Na empresa flertava e nas redes sociais nada. É porque o outro era casado e não podia deixar brechas. Até que um dia o outro do outro setor me mandou uma mensagem convidando o meu noivo para jogar bola em um jogo que ele estava organizando. Eu disse que ia dar o recado e mandei um emoji de beijinho, para dar um toque. Ele correspondeu, porém entrei de férias em seguida e quando voltei entrou uma novata, e essa novata era solteira, uma menina totalmente diferente de mim, espalhafatosa e se insinuava para todo mundo. Falava de sexo na frente dos caras, esse tipo de coisa. Enquanto a mim o pessoal perguntava se eu ainda era virgem, de tão quieta que eu era. Coitados, mal sabiam do que passava na minha cabeça. Logo essa novata começou a ficar com carinha do outro setor e eu perdi as esperanças. Eles ficaram por 3 meses, porém só se pegavam, pois ele era casado e ela dizia que tinha outros contatinhos. Então nesse caso quer dizer que os 2 boys eram casados. Na minha volta troquei de horário e fiquei no horário que trabalhava todas as mulheres e fizemos amizade. Todas comprometidas, só aquela novata era solteira. Então ficamos conversando sobre várias coisas e decidimos um dia falar sobre fantasias. Cada uma falou com quem tinha fantasia ali na empresa. Nessa época a novata já tinha dito que estava com um rolo com o nosso chefe e não mais com um carinha do outro setor. Então eu falei no meu desejo de ficar com ele. No outro dia havia mensagens dele no meu WhatsApp, perguntando se eu queria realizar as fantasias com ele. Eu, inocente, fiquei assustada e mostrei as mensagens para as meninas. A novata surtou, falou para eu bloquear e disse que não sabia quem foi falar, disse que não foi ela e que ele estava fazendo isso para atingir ela, porque ela trocou ele pelo chefe e não sei mais o que. Sendo que ela dizia pra gente que tinha bloqueado ele porque estava de rolo com o chefe. Mas no mesmo dia eu vi no celular dela, li uma conversa com ele e ela mandando coração. Fiquei com medo de toda a situação e fiquei dando foras nele. Mas ele era muito insistente e a novata ficava no meu pé e eu não sabia em quem confiar. Só sei que logo saí da empresa e não fiquei com ele por medo e perdi o contato. 1 ano depois ele me mandou mensagem e começou a tentar me convencer a ficar com ele. Ele começou a me mandar nudes e a falar tudo o que queria fazer comigo. Pense em um homem superdotado, muito difícil, fui resistente. Depois cedi e falei que ia. Por mais que eu tentasse sair da rotina com meu noivo, não sentíamos a vontade de tentar outras coisas novas. Enfim, quando eu decidi ir, o cara sumiu das redes sociais, desativou todas as contas do nada. Fiquei com medo da mulher dele ter descoberto, foi um sofrimento. Eu tava doidinha pra dar pra ele e do nada ele some. Pense como foi difícil. Alguns meses depois ele apareceu querendo marcar pra finalmente irmos. Eu falei que a vontade passou, tudo mentira, eu fico resistente. Mas ele insiste muito e manda logo foto do
negócio pra mim daquele jeito, então eu fui. Fomos no motel, mas foi uma coisa rápida, não deu tempo de fazer tudo o que ele disse que ia fazer comigo e fiquei um pouco desapontada. Mas o tempo que deu, ele fez e foi muito gostoso. Depois ele sumiu de novo. Agora 1 ano e pouco depois, eu estava comemorando meu aniversário e a minha amiga que sabe toda a história veio me mostrar que ele começou a seguir ela no Instagram e a curtir todas as suas fotos. Aquilo me deixou chateada, mas não dei moral. Poucos dias depois eu entrei no Facebook e me deparei com uma mensagem de feliz aniversário dele. Agradeci e ele começou com a safadeza. Mais uma vez fui resistente. Ele, muito insistente, ficou dias me mandando mensagem e eu falei que não queria, mas que ele podia ficar com a minha amiga já que ele gostou tanto. Então ele me disse que só seguia ela e que curtia, mas que não a conhecia, que me conhecia e que era isso que importava. Então eu decidi ficar. E ele começou a dizer tudo o que ia fazer comigo de novo e eu amando, vendo fotos daquele negócio lindo dele. Eu já estava mais experiente, sabendo como agradá-lo, porém nossos horários eram bem diferentes. Fizemos apenas uma chamada de vídeo, porque ele aparecia me chamando do nada e queria que eu estivesse disponível, e eu não ia desse jeito. Nisso ele continuava curtindo e reagindo às coisas da minha amiga. Isso me incomodava, apesar dela nunca ter dado bola. Ela é comprometida, mas já aprontou. Ela não deu bola por ele ser meu, entre aspas, e porque ela não estava mais afim de trair o boy dela. Então ele começou com uma história que queria ficar com nós dois, e eu gostei da ideia, mas ela não topou e eu disse pra ele. Mandei o print pra ele da conversa onde ela dizia que não queria ficar com ele, nem fazer homenagem, etc. Mas ele continua reagindo às coisas dela. Ele tem Instagram, mas vive mexendo mais no Facebook. Mas sempre que eu posto foto com ela no Facebook, ele entra no Instagram porque ela não tem Face. Acho que ele entra pra ver se ela postou alguma coisa por lá. E isso tá me incomodando porque ele não fala mais comigo como antes. Vejo que o interesse diminuiu muito, porém não ficamos de novo ainda. Eu queria de novo para aproveitar mais e colocar em prática tudo que aprendi. Ao mesmo tempo, não quero me envolver com um cara que quer ficar com a minha amiga. Tô nessa dúvida se devo ou não ficar com ele, porque sei que ele ainda vai querer. E cabe a mim saber se vou responder ou vou ignorar. Detalhe, nesse meio tempo eu já me casei e agora eu sou casada. Ele também curte e reage às minhas coisas. Mas quando faz isso com a minha amiga, parece que esquece de mim. Tudo errado, o colega tá muito sonsa, misericórdia. Esse cara ele é casado, esse embuste ele é casado tanto quanto você. O que ele queria contigo ele já conseguiu. O que ele quer agora é carne nova, no caso essa tua amiga aí que ele tá doido pra furar. Agora tu pra ele é se der e quando der. Ele tá te levando em banho-maria pra na hora pintar uma oportunidade, uma vontade, sabe? Tu tá muito iludida, colega. Esquece esse cara e bota pimenta nesse teu casamento.